Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No Brasil, o número de pessoas em situação de rua aumentou na pandemia. Eram 158 mil em dezembro de 2021 e pulou para mais de 184 mil em maio deste ano, segundo o Banco de Dados do Governo Federal. O assunto de hoje é violação dos direitos humanos de crianças em situação de rua. Participam José Luiz Egídio Setúbal, médico pediatra, acadêmico titular da Academia Brasileira de Pediatria e presidente da Fundação José Luiz Egídio Setúbal. Ariel de Castro Alves, advogado e presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. A co-apresentação do programa é de Franklin Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Leda Letra, da Rádio ONU, direto de Lisboa. Bom dia, doutor José. Seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, Ariel. Bom dia a quem não está nos ouvindo. Bom dia, Ariel. Seja muito bem-vindo novamente ao nosso programa. Bom dia, Joel. Bom dia, Franklin. Bom dia, doutor José Luiz Egídio. É um prazer estar com vocês, tratando de um tema tão importante aqui no programa do Observatório do Terceiro Setor, em conjunto com a TVT e com a Rádio Brasil Atual. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, José Luiz, bom dia, Ariel, e bom dia a você que está em sintonia aqui com Perspectiva, na Rádio Brasil Atual. Qual é o destaque da semana? Joel, o destaque dessa semana eu quero dar o início que teve ontem, na segunda-feira, dia 8, da campanha nacional de vacinação, né? Acho que ela é uma campanha importantíssima. O Brasil é um dos países que mais aderem às vacinas, né? O povo brasileiro é um povo que tem essa consciência de que é necessário vacinar os seus filhos, as suas crianças, e mesmo os adultos, né? Quando tem campanha de adultos, o Brasil tem uma adesão muito grande. E agora começa essa campanha, né? Que era importante. Nós tivemos aí a pandemia, com a pandemia muitas pais deixaram de vacinar os seus filhos menores, né, os pequenininhos, por quê? Com medo da Covid e tudo mais, mas agora eu acho que tem que retomar essa vacinação, tá? Tem que combater o negacionismo, né? As vacinas são importantes, acho que todos nós que estamos aqui nesse programa hoje, nós estamos aqui porque quando nós éramos crianças, nós fomos vacinados, né? Acho que a vacina é muito importante, ela preserva as vidas. E vamos registrar, né, Joel, acho que dentro dessa campanha de vacinação, o foco principal está sendo a poliomielite, né? Uma doença que desde 89, 22 anos atrás, né, em Sousa, na Paraíba, foi o último caso registrado, né, da doença que acabou gerando a paralisia, chamada paralisia infantil, né, vitimou essa criança. Nós não temos mais registros, né, e é importante que nós continuemos assim, não tendo esses registros, em função do quê? Da vacinação, que no Brasil é bastante forte, né? Para complementar essa informação, Joel, eu tenho aqui os dados que se pretende, né, vacinar 95% das crianças menores de 5 anos, né? Esse seria o meu primeiro destaque, Joel. E o segundo é rapidinho, né? Estamos a 8 domingos das eleições, Joel, 2 meses. Muito boa lembrança, lembrando que o voto aqui no país é obrigatório. Doutor José, nós podemos começar com essa vacinação. Qual a importância das famílias retomarem a vacinação? Bom, a importância das vacinações é enorme, né? É o melhor jeito de se prevenir doenças evitáveis, né? Os índices, o Brasil já foi modelo de sistema de vacinação, né? O Programa Nacional de Imunização, o PNI, que ficou conhecido de todo mundo por causa da vacina contra a Covid, mas os nossos dados de imunização vêm caindo desde 2015.
e chegando a taxas preocupantes nos últimos anos, nos últimos 2 anos, em função de vários motivos, que eu não vou me alongar aqui, porque não é o tema do programa, um pouco por causa da pandemia, mas por outros problemas também. E o problema da polio é importante porque as taxas caíram a níveis por volta de 65% da população que precisa ser vacinada, e isso leva a um perigo da volta da poliomielite, que é uma doença grave, muito grave, e que está... já estava erradicada praticamente no país. Estava quase que extinta no mundo, e no Brasil desde 89, como foi dito aqui em São Paulo, bem antes disso. Mas tivemos volta do sarampo, que também estava praticamente... Ou seja, nós tivemos um retrocesso. Há alguns anos atrás, por causa do problema na Venezuela, mas também é uma lástima. Mas essa campanha de vacinação é focada na polio, porque os índices estão muito baixos, mas é de todas as vacinas, e como foi falado, a vacinação de adolescentes e adultos também é importante, não só para a Covid, mas para outras doenças também. Muito bem. O censo de crianças e adolescentes em situação de rua realizado pela Prefeitura de São Paulo no último mês de maio deste ano revelou que existem 3,7 mil crianças e adolescentes em situação de rua, depois da cidade ficar 15 anos sem dados atualizados. Quais foram as consequências da Prefeitura não realizar o censo dos últimos 15 anos, Ariel? Sim, Joel, nós precisamos levar em conta que para termos políticas públicas, programas e serviços, é necessário termos diagnósticos. Nós temos que conhecer o problema, quantificar, qualificar o problema, para depois termos aí um cronograma, um planejamento de ações a curto, médio e longo prazos. E isso faltou desde 2007. Não tínhamos um censo relacionado à população de crianças e adolescentes em situação de rua. Aliás, no Brasil, desde 2011, nós não temos um censo de crianças e adolescentes em situação de rua. Tivemos um feito pelo Conanda em 2011, por iniciativa do Conanda, que contratou uma consultoria e diagnosticou 24 mil crianças e adolescentes nas cidades com mais de 300 mil habitantes, mas nós não tivemos depois uma atualização. Isso é muito grave, isso demonstra uma omissão com relação à prioridade absoluta prevista na Constituição Federal, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. E claro que o tema crianças e adolescentes em situação de rua não é um tema novo, nós podemos lembrar do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado, lá da década de 30, quando já se tratava de crianças e adolescentes em situações de abandono. Então, esse censo agora da Prefeitura, que mostrou que a população de crianças e adolescentes nas ruas praticamente dobrou desde 2007, de 1.842 crianças e adolescentes para 3.759 crianças e adolescentes, ele traz aí dados importantes, inclusive a Secretaria Municipal de Assistência Social, a partir desses dados, precisa agora apresentar como isso vai ser resolvido, como que esse problema que foi diagnosticado no censo será solucionado. Seria bom que o IBGE aproveitasse que está fazendo um censo nacional da população brasileira e fizesse o censo da população de rua adulta e da população de crianças e adolescentes, para que tivéssemos, então, ações em todo o Brasil relacionadas a essa questão
da infância e juventude em situação de completo abandono. É uma verdadeira tragédia social que uma cidade tão rica, tão importante como São Paulo, tenha quase 4.000 crianças e adolescentes vivendo nas ruas. 14 delas apenas estão acompanhadas de adultos e de familiares. Imagina que nós temos, então, 1.151 crianças com menos de 6 anos, na primeira infância, que é a área que, inclusive, o Dr. José Luiz Egídio atua. Então, nós temos essas crianças abandonadas e muitas delas desacompanhadas. E quando estão com adultos, e alguns adultos são familiares, outros são pais de rua, entre aspas, são aqueles que exploram o trabalho infantil dessas crianças e adolescentes. E lembrar que a criança que está em situação de rua, ela está para tentar sobreviver, muitas vezes ajuda a família, volta no final do dia para casa para ajudar a família, ou volta no final de semana, muitas vezes para casa, para ajudar a família, outras permanecem o tempo todo vivendo nas ruas, expostas à violência, aos acidentes, expostas às drogas, expostas a várias explorações, inclusive sexuais, além do trabalho infantil, expostas à própria morte. Então, nós não podemos aceitar que tenhamos aí essa tragédia social se perpetuando sem ações efetivas do poder público para solucionar isso. Como você disse, é fundamental ter um senso para elaborar políticas públicas que protejam essas crianças. O mês de agosto é o mês da primeira infância. O poder público e as organizações destacam a importância dos exames pré-natal e alimentação nos primeiros 6 meses de vida do bebê. Doutor José, o senhor lançou um livro, Saúde Infantil e o Desenvolvimento Sustentável da Sociedade Brasileira, junto com o médico e professor Marcos Kiesel. A sua principal preocupação qual foi? Não, esse é um livro, na verdade, é um livro que foi feito para uso interno da Fundação, era muito mais um livro de diretrizes para o nosso uso aqui da Fundação. Mas, quando o livro ficou pronto, os dados eram muito interessantes e muito bons, e eu pedi para que 5 professores fizessem textos em algumas áreas, e o livro foi publicado e está disponível no site da Fundação para quem quiser baixar. Mas ele é um panorama sobre a saúde da infância e da adolescência no Brasil, com indicadores. Eu queria só comentar sobre o censo e tomar cuidado com números. O Brasil não é um país que tem uma cultura afeita à ciência. Quando você compara números distantes, o ideal é usar taxas e não números simplesmente. Porque a população de São Paulo também aumentou muito. Então, não se deve comparar só os números de crianças na rua. É uma vergonha ter uma criança na rua, né? Quanto mais falar em 4.000, 3.000, 2.000, isso é um problema muito sério. Mas é um país onde os gestores públicos caminham às cegas. Eles têm muito pouca informação. A nossa fundação se preocupa muito em gerar dados para os gestores públicos de saúde. Nós trabalhamos com saúde, mas nas outras áreas é a mesma coisa. É só ver o que o governo federal, nessa gestão, fez com o censo. Ele está saindo, começou agora, no dia 1º desse mês, quando deveria ter sido feito há 2 anos. Como fazer gestão de um país que não sabe os números básicos dele?
para se elaborar uma política pública. Doutor José, a falta de acesso à saúde faz que os jovens em situação de rua tenham uma menor expectativa de vida do que os outros? A criança em situação de rua, a criança e o adolescente, não é um problema de saúde, evidentemente, é muito mais um problema de assistência social. Ele não é um problema nem de polícia, nem de saúde, nem, né, é um problema de assistência social. Né? Como o Ariel falou, a criança em situação de rua não é uma criança que necessariamente dorme na rua, né? A boa parte delas fica na rua, volta para casa. Um grande número delas tem casa, né? Um grande número delas, principalmente agora, na pandemia que aumentou, ela está na rua porque ela está trabalhando na rua para aumentar o sustento da família, porque tem um desemprego, ela não está na rua porque quer estar na rua. Tem algumas crianças na Cracolândia, mas a maioria não está na Cracolândia. Não. Tem problemas de drogas, tem problemas de violência. Alguns meses atrás, aqui em São Paulo, tinha, não me lembro exatamente o número, mas tinha um número grande de crianças, umas 30, 40 crianças, vivendo embaixo do vão do MASP. E elas se organizavam ali para pedir dinheiro, arranjavam comida nos restaurantes e tal, e voltavam algumas vezes por semana para casa. Mas, respondendo a sua pergunta, o grande problema das crianças em situação de rua é o impacto delas na saúde, é o estresse tóxico, né? O estresse vamos dizer, é uma situação onde a criança ou o indivíduo está sofrendo algum problema. E o estresse, quando a gente está, vamos dizer, uma criança está para fazer uma prova, ela está numa situação de estresse, que é um estresse benéfico. Se ela está frente a um perigo, ela está numa situação de estresse. Vamos dizer, se ela tem um cachorro ali, ela foge do cachorro, é um benefício. Se ela está doente, ela está numa situação de estresse, o organismo reage contra aquela doença. Isso é uma situação de estresse que a gente chama positivo. Se esse estresse é um pouco prolongado, ele é ruim, mas não chega a trazer problemas sérios para aquela criança ou para aquele indivíduo. Agora, o estresse contínuo e prolongado por muito tempo, a gente chama de estresse tóxico. Esse estresse tóxico, na primeira infância, então, da gestação até os 5, 6 anos, ele vai sim causar problemas para o resto da vida dessa criança. Vai depender do tipo de estresse, vai depender do tempo do estresse, a consequência disso, né? Então, se ele passa fome, se ele passa por violências, se ele passa por uso de drogas, etc. E isso vai ter consequências, principalmente na saúde mental, se for violência, se for fome, no nível intelectual, e etc. Aí vai variar. Ou seja, Ariel, 73% das crianças e adolescentes utilizam as ruas como forma de sobrevivência. Você disse isso na resposta anterior à minha pergunta, mas eu gostaria de enfatizar isso. Quais são as principais denúncias que chegam em relação a essas crianças? E se existem, para essas crianças, algum projeto importante que as organizações de direitos humanos pressionaram, seja a prefeitura ou o Estado, para que dê um atendimento qualificado a essas crianças e adolescentes? Sim, bem lembrado, como o doutor José Luiz tinha também já tratado, de fato, a maioria das crianças e adolescentes que estão em situação de rua,
elas estão para sobreviver nas ruas, ainda mais agora, com o aumento da fome, com o aumento da miséria, com o aumento da vulnerabilidade familiar. Os dados também da prefeitura mostraram esses dias um aumento muito grande da miséria, da vulnerabilidade familiar na cidade de São Paulo. E temos a ampliação da fome. Agora, nas férias escolares, muitas crianças e adolescentes passaram fome. Hoje as crianças mais estão indo para as escolas por causa da merenda do que propriamente por causa da educação. Isso mostra a tragédia que o país vive na área social. Então, de fato, eles estão muitas vezes pedindo esmolas, alguns se envolvem com atos ilícitos, com atos infracionais, com furtos, e isso, claro, que gera um clamor social muito grande em torno de questões como redução da maioridade, reforço de policiamento e violência contra essas crianças e adolescentes, milícias que existem nas regiões comerciais, atuação de seguranças, como nós vimos há 2 anos atrás, aquele caso do Mercado Ricói, que um menino de rua foi pego pelos seguranças ali na Zona Sul, foi um caso que inclusive eu denunciei, ele foi despido, foi amarrado e foi chicoteado pelos seguranças, e depois a justiça entendeu, em primeira instância, que não foi tortura, foi só lesão corporal, e depois o Tribunal de Justiça fez uma revisão e decidiu que foi, de fato, tortura. Aliás, o que seria, então, um caso assim, ser chicoteado, despido, e por conta de 2 barras de chocolate. Então, isso gera um temor, né, dessas retaliações que podem acontecer e que acontecem. Temos tido várias notícias de mortes de crianças e adolescentes em situação de rua, ali na região da Sé. Aliás, os distritos aí que tem mais crianças nessa situação são República, Sé, Santa Cecília, Tatuapé e Pinheiros. E tivemos um aumento de crianças e adolescentes em situação de rua nos extremos da Zona Leste, principalmente na região da Cidade Líder, na região de São Mateus. Isso demonstra a necessidade de qualificação dos programas sociais. Infelizmente, vemos em São Paulo, no município, no estado, na federação, o abandono do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que foi um programa muito importante na redução dos números da exploração do trabalho infantil no Brasil, que já chegou a 6 milhões e depois, em 2019, estava em 1.800.000 crianças e adolescentes em exploração do trabalho infantil. Então, é o que nós precisamos. O governo Bolsonaro, por exemplo, cortou e não aplicou 95% do orçamento de enfrentamento ao trabalho infantil. Também cortou em 30% a assistência à infância, né, no orçamento da União. Então, de fato, nós vivemos um momento de enormes retrocessos na área social e precisamos que, a partir de dados como esses, inclusive essa pesquisa também mostra o racismo estrutural. 70% dessas crianças e adolescentes em situação de rua são pardos e são negros. Isso mostra o quanto ainda o Brasil é falho no enfrentamento ao racismo, o quanto existe desigualdade social, econômica e racial também a ser enfrentada. E, de fato, nós precisamos, né, que se reforce a abordagem social nas ruas, como aconteceu nesse caso do MASP, que o doutor José Egídio mencionou. Nós tivemos uma pressão social por conta dos furtos, por conta do que estava acontecendo ali na Paulista, envolvendo crianças e adolescentes a partir de 6 anos de idade, em situações de atos infracionais ali, e houve uma dedicação do poder público em ter mais agentes para abordagem social de crianças e adolescentes em situação de rua. E, de preferência, educadores sociais
que já tenham passado pela situação de rua. Uma coisa é eu ir de terno conversar com a criança em situação de rua, outra coisa é quem já passou por essas situações, quem já vivenciou a situação de rua e lá fazer abordagem. Tem um método, tem uma pedagogia, tem uma forma de diálogo que é importante, é diferenciada, e isso tem que ser reforçado. Reestruturar os serviços de acolhimento, os SAICAS, ter outros programas como guarda subsidiada, programas de apadrinhamento, família acolhedora. Então, termos centros de atendimentos iniciais, de acolhimento inicial, mais especializados em crianças e adolescentes em situação de rua, e além dos centros de referência da assistência social, nós precisamos ter centros de referência especializados da criança e do adolescente. Os CRAS e CREAS hoje não estão dando conta das necessidades das crianças e adolescentes. Porque aumentou o número de uma crianças, qualificação e especialização. Então, esse aumento também foi provocado pela pandemia, né? A crise envolvida. Lembrando que, desde 2018, o Brasil voltou ao mapa da fome. Agora nós vamos ouvir a Rádio ONU, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Interrupções no ensino durante a pandemia prejudicam cruelmente 222 milhões de crianças no mundo. A Lê da Letra, de Lisboa, tem as informações. O número de crianças em idade escolar impactadas por crises ou conflitos e que precisam de apoio no ensino subiu de 75 milhões em 2016 para 222 milhões nos dias atuais. O levantamento está no relatório lançado pelo Fundo Global para a Educação das Nações Unidas, chamado A Educação Não Pode Esperar. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou que essas crianças estão tendo a sua educação cruelmente interrompida. Ele pede a governos, empresas, fundações e indivíduos para apoiarem o trabalho vital do fundo. Guterres faz ainda um apelo para que o ensino esteja ao alcance de todas as crianças em todos os lugares do mundo. Deste total de 222 milhões de crianças e adolescentes afetados por crises e que precisam de apoio educacional com urgência, o estudo indica que 78,2 milhões estão fora das escolas. A análise da ONU mostra ainda que 84% das crianças que estão fora da escola vivem em países como Afeganistão, RD Congo, Etiópia, Mali, Nigéria, Paquistão, Somália, Sudão do Sul e Iêmen. A guerra na Ucrânia também está empurrando ainda mais crianças para fora das salas de aula. Estimativas recentes indicam que o conflito já impactou 5 milhões e 700 mil estudantes no país. Da ONU News, em Lisboa, Lê da Letra. Continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre violação dos direitos humanos de crianças em situação de rua, com o médico José Luiz Egídio Setúbal e o advogado Ariel de Castro Alves. Franklin, nós temos a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Perfeito, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós produzimos uma enquete, né? Nós fazemos essa enquete, não tem base científica, né? Diga-se de passagem, não é uma pesquisa, né? Como agora está aparecendo essas grandes, a série de pesquisas agora com a campanha eleitoral, né? E elas têm que ser feitas em base científicas para ter, digamos, o valor de ter a certeza do que se está tratando. Mas a enquete, ela ajuda também a entender um pouco, a sentir o clima. E é o que nós fazemos aqui, né? A cada semana nós fazemos nossas enquetes para saber o que as pessoas estão pensando do tema que nós vamos debater nos nossos programas. E para o programa de hoje, né, violação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em situação de rua, nós fizemos a seguinte pergunta: você dá esmola para criança em situação de rua? E olha só o resultado, Joel. 58% das pessoas disseram que sim, que dão esmola para as crianças. Esse tema já foi, de uma certa forma, abordado meio rapidamente, até pelo Ariel na nosso programa hoje, né, no início do nosso programa. E então, 58% disseram que sim, que dão a esmola para criança em situação de rua, e contra 42% que disse que não. E, Joel, eu queria aproveitar e até estender essa nossa enquete para os nossos convidados de hoje, né? O que eles acham disso, se eles dão esmola ou não. Porque fica aquela situação meio complicada, né, Joel? Você também deve ter passado por isso. Você vai na rua, você vê aquela criança, uma situação que não deveria estar lá, devia estar na escola, enfim, está lá.
e você sabe que você olha para ela, você vê, pô, ela está passando fome, vou dar o dinheiro, agora você não sabe se você dá esse dinheiro para ela, R$2, R$3, dá para comprar um pãozinho, né? E se ela vai dar o dinheiro para um adulto comprar outras coisas, drogas, enfim, ou explorar essa criança, né? Então fica essa dúvida, né, entre a benemerência e você falar, não vou fazer esse tipo, não vou incentivar esse tipo de prática. Eu queria colocar isso para os nossos convidados, né? Para o José Luiz e também para o Ariel, o que eles acham disso. Vamos começar pelo doutor José Luiz. O senhor dá a esmola para essas crianças em situação de rua, ou o senhor faz como eu, não, acho melhor não dar essa esmola, porque eu não sei para que fim que vai levar esse dinheiro, isso vai perpetuar essa situação. E você negando fica constrangedor, né? Fica, né? Porque você fica naquele dilema, né? Pô, eu digo não, mas eu fico também ao mesmo tempo machucado, porque poderia ter ajudado e não ajudei. E eu não dou. Eu, vamos dizer, sou super favorável à filantropia, sou até designado como filântropo, mas não dou nem para criança nem para adulto. Às vezes, em raras situações, eu posso até dar um alimento, mas dinheiro eu não dou. Geralmente, essas crianças são exploradas, né? Tem atrás dela um adulto e ela está sendo explorada, né? Então, mesmo ocorre com adultos que pedem esmola, né? Existe um esquema disso, né? De exploração de pessoas aleijadas, etc., para pedir a medicância, vamos dizer, tem uma estrutura disso. Então, a minha filantropia não é assistencialista, que é feita pela minha fundação, mas vamos dizer, durante a pandemia, já há 2 anos, a gente tem feito uma filantropia assistencialista, mas através de organizações, né? Nós temos feito ações de combate à fome em instituições que fazem ações assistencialistas, quer dizer, dão comida para crianças. Mas esmola, esse tipo de coisa, eu não. Ariel. Em geral, eu evito dar dinheiro para crianças, principalmente. Acaba que para adultos, muitas vezes, é tanta pressão, tanto constrangimento em determinados locais que a gente acaba se rendendo, né? Geralmente, criança, eu guardo uma bolacha no carro, ou se tem alguma lanchonete no local que elas estão pedindo, compra alguma coisa para comer, ou muitas vezes já estive em lanchonetes e locais assim, que passavam os meninos de rua e eu chamava para comer também, então, e daí, claro que gera constrangimentos, porque as pessoas nos locais, nas lanchonetes, não gostam muito, né, mas isso faz parte do processo educativo, do processo de evitar discriminações. Então, cada um reage de uma forma. Agora, a gente não pode controlar a vontade de cada um. A questão de dar ou não esmola é uma questão individual. Não adianta... nós não podemos aceitar o que o Padre Júlio tem chamado aí de aporofobia, né? Que é a repulsa aos pobres, né? Então, nós precisamos aí ter sensibilidade, mas é claro que não vai resolver o problema da situação de miséria, de situação de rua. As esmolas a gente acaba ampliando a situação. O certo será ajudarmos entidades sociais que fazem um trabalho, né, de fato, com essa população, tanto de rua como de crianças
e adolescentes, ou então por meio dos fundos municipais, estaduais da criança e do adolescente, que pessoas individualmente podem ter abatimento nos seus impostos de renda e também as empresas podem ter. Essa seria a forma melhor, mais qualificada de investir em organizações, em projetos sociais. Mas é claro que muitas vezes a gente acaba se rendendo à esmola nos faróis, crianças à noite, são usadas também para sensibilizar as pessoas. Aliás, é terrível ver crianças nessas avenidas, né, no meio ali do trânsito, né, sujeitas a qualquer hora um atropelamento, uma desgraça acontecer em razão dessas situações que elas ficam naquelas ilhas, né, muitas vezes com o pai, com a mãe, ou com adultos que exploram, inclusive essas pessoas poderiam até ser presas por estarem cometendo crime de maus tratos. Quem leva a criança para esse tipo de situação está cometendo crime de maus tratos, poderiam ser presos até em flagrante. Agora, é claro que a criminalização da pobreza não é a forma mais adequada de solucionar esses problemas sociais. Sempre que nós temos uma criança em risco, em situação de rua, nós temos uma família também em situação de risco. Então, o mais adequado seria apoiar as famílias e não diretamente a criança. E precisamos também... Isso é que você está fazendo, Ariel. O terceiro setor está em processo de profissionalização. Especialistas sugerem que cada um de nós individualmente contornemos esse apelo emocional de dizer não para uma criança e destinar uma verba para uma organização que realiza o trabalho de acolhimento a essas crianças. Exatamente, esse é o caminho aí certamente mais adequado, mas a gente não tem como controlar o ato de cada um em determinados momentos, mesmo nós que temos muita vivência na área, a gente acaba se sensibilizando, entregando uma moedinha, mas isso certamente não é a melhor forma de solucionar esse gravíssimo problema. E geralmente elas são exploradas mesmo, né? A exploração do trabalho infantil é muito forte. São crianças vendendo balas nos faróis, são crianças limpando os vidros dos carros ali nos faróis, e elas estão ali em uma situação terrível de risco. E lembrar que a criança está ali vendendo a balinha, vem o aliciador sexual, o aliciador do tráfico, e vai oferecer muito mais, e ela vai acabar aceitando diante da extrema vulnerabilidade. Então, ela só vai se aprofundando nas graves situações de risco quando estão assim. É verdade. Nós continuamos com o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre violação dos direitos humanos de crianças em situação de rua, com o médico José Luiz Egídio Setúbal e o advogado Ariel de Castro Alves. Você quer ficar informado sobre projetos sociais, causas sociais e direitos humanos? Frank Valverde dirá a você, ouvinte, e você que nos acompanha pelas redes sociais, de que forma você pode conhecer projetos sociais e causas sociais. Acompanhando todo o trabalho que nós desenvolvemos através das nossas redes sociais. Se for no Instagram, @Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. No facebook.com/Observatório 3 Setor, esse 3 também em numeral. E os nossos programas de rádio, Joel, estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá você encontra entrevistas, como você sabia e você conhece, né? Entrevistas e quadros que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a nossa sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 em numeral Setor, Joel. Muito bem, Frank, nós estamos já um pouco mais da metade do programa. Eu acho que você poderia também já falar desse projeto que está muito ligado à nossa pesquisa e à resposta que os convidados deram a respeito de se você dá ou não esmola, que é o Observatório em Movimento. Esse projeto nosso pretende que a gente reuniu especialistas, né, de diversas áreas do conhecimento para refletir o país na pós-pandemia. E na pós-pandemia, a dimensão do terceiro setor será muito maior do que agora. E, claro, devemos nos engajar individualmente ou coletivamente em projetos sociais para a gente corrigir as desigualdades que apareceram antes da pandemia e que ficaram maior durante a pandemia.
Perfeito, João, exatamente. Você já disse tudo, né? Eu acho que é esse nosso projeto do Observatório em Movimento, que todos e todas podem encontrar no nosso site, observatório3setor.org.br. É importante as pessoas conhecerem esse endereço, né? observatório3setor.org.br, o 3 em numeral. E lá vão encontrar o Observatório em Movimento, né? Que como você bem disse, nós apresentamos essas entrevistas com especialistas das mais variadas áreas do conhecimento. Eu queria aproveitar também, Joel, para dar um outro destaque também importante, né? Que nós temos uma nova ferramenta, né? Que é Apoio Terceiro Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil com projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre essa nossa ferramenta, eu convido a todos e a todas que visitem o apoie3setor.org.br, esse 3 também em numeral, Joel. E lá você pode encontrar as informações de como utilizar essa ferramenta para as organizações da sociedade civil. Eu quero completar uma informação que o Ariel deu numa resposta no bloco anterior. A quantidade de crianças e adolescentes que estão vivendo nas ruas da capital paulista dobrou desde 2007. A cidade registra 1.151 crianças de até 6 anos de idade, o Ariel já disse isso. E 1.585 adolescentes de 12 a 17 anos nessa situação. O que aconteceu, Ariel, foi consequências da pandemia. Nós sabemos que 2.000 famílias foram despejadas durante a pandemia, porque os pais perderam o emprego, né? E eles foram literalmente para a rua. Foi a pandemia ou isso é uma situação crônica que vem aumentando na cidade de São Paulo durante esses anos? Sim, Joel, é uma situação que já vinha se ampliando independente da pandemia. E claro que os números podem ser ainda maiores, é difícil fazer uma contabilidade aí, contar de fato crianças e adolescentes em situação de rua, porque eles transitam muito e também eles acabam não ficando quando existem aí pessoas que estão atuando em nome do poder público. Então existe a dificuldade dessa contabilidade. Muitos se enfiam nos chamados mocós, buracos aí pelo centro de São Paulo, em várias regiões da cidade, e muitos são arredios diante da atuação do poder público, principalmente aqueles que estão em envolvimento com atos infracionais, com drogas, com alcoolismo. Então existe uma dificuldade de contar de fato. Então os números podem ser ainda mais expressivos do que esses números que já são extremamente graves, estarrecedores. Então, esse aumento tem sido considerado em várias cidades. Hoje até cidades pequenas já tem crianças, adolescentes em situação de rua, já tem pessoas em situação de rua, aumentaram as famílias em situação de rua. Então, apesar de termos aí mais adolescentes, o que de alguma forma já é esperado, mas o que gera espanto é que 30% tenham menos de 6 anos de idade, né? E a pesquisa diz lá que só 14% do total de crianças e adolescentes estariam acompanhados. Então, imagina como pensar numa criança com menos de 6 anos vivendo nas ruas desacompanhada. É claro que ela acaba sendo acompanhada pelos mais velhos que já estão em situação de rua, mas imagina a exposição, a vulnerabilidade, o risco que uma criança na primeira infância tem vivendo dessa forma. E as famílias em situação de rua, elas exigem um trabalho mais especializado. Agora que a prefeitura está criando aí locais, casas, né, casas modulares, outras locais aí de residências para atender essas famílias, mas ao mesmo tempo que a prefeitura abre esses locais, nós temos esses despejos, nós temos a falta de critério do judiciário, a falta de atuação também do poder público, as pessoas são despejadas e a Constituição prevê,
a lei da assistência social também, que as pessoas não podem ser despejadas e simplesmente jogadas nas ruas. E é isso que acontece. Não se a função social da propriedade. Exato, não se providencia nada adequado para essas pessoas e simplesmente vai a polícia lá e despeja e toca as pessoas para o meio da rua. Então, é enxugar o chão com a torneira aberta. A prefeitura abre umas vagas ali para acolher famílias e no mesmo dia a prefeitura, em conjunto com o Estado, com a polícia e com iniciativa privada do judiciário, está despejando outras pessoas que vão para a rua. Então, não vai se solucionar o problema certamente dessa forma. E vários serviços precisam se adequar. Os serviços, muitas vezes, têm muitas regras, muitas limitações, muitas dificuldades de atendimento, apesar que, de fato, o acolhimento de crianças e adolescentes melhorou muito depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, depois do Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, com as regras também do CNAS e do CONANDA para os serviços de acolhimento. Hoje nós não temos mais aqueles antigos orfanatos com 200, 300, 400 crianças, sem critérios técnicos, sem um trabalho adequado. Hoje nós temos abrigos institucionais para até 20 crianças, em ambientes residenciais, casas-lares para até 12 crianças, com psicólogo, assistentes sociais, atividades. Existe uma estrutura, né, Ariel? Sim, escolares, esportivas, de lazer, esportes. Então, hoje nós temos uma qualificação muito melhor nesse serviço. Mas, apesar disso, existe essa dificuldade de atrair essas crianças e adolescentes com laços familiares e comunitários rompidos. Só lembrando, completando a tua informação, o Supremo Tribunal Federal proibiu, né, os despejos, né? Mas antes, mais de 2.000 famílias no Brasil foram despejadas. Mas mesmo com essa ordem não é cumprida. O Supremo proibiu, mas estabelece várias exceções, e nessas exceções que os juízes acabam atuando e despejando do mesmo jeito. Doutor José, aproveitando a sua especialidade, casos de varíola do macaco cresceram 61% apenas em uma semana. Quais os cuidados que as mães devem ter em relação às crianças? Porque as mais atingidas desses 61% são crianças e até gestantes. Me surpreende esse número que você está me dando. A varíola do macaco não é uma doença que geralmente me dá em crianças. Ao contrário, é uma doença que raramente se dá em crianças. É uma doença contagiosa, né? É um vírus, é um vírus semelhante à da catapora, né? E a transmissão é pelo contato, principalmente contato físico com a lesão, que é muito contagiosa, ou contato com roupas de quem tem a doença. E os cuidados são os cuidados que a gente aprendeu com a pandemia, né? Lavar as mãos, manter distância, se tiver doente, não ter contato com as pessoas, né? O período de transmissão é de 2 a 3 semanas, mas não é uma doença perigosa, né? A mortalidade é muito baixa, né? Mas eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a pergunta que o Ariel respondeu. O Brasil, ele acha que resolve os problemas pela lei, né? Nós temos a Constituição de 88, que tem o artigo 227, do qual a nossa faz parte e lidera um movimento que chama Movimento 227, que está apresentando aos candidatos, não só à presidência, mas aos governadores e legisladores,
148 propostas factíveis para a infância. Mas o ECA mencionado pelo Ariel também já tem 25, 27 anos, mais ou menos isso. Completou 32 anos no mês passado. 32 anos. Se a gente cumprisse o ECA, melhorou muito, como o Ariel falou, mas nós estamos muito distantes disso. Não teria uma criança na rua, não teria criança fora da escola, como foi mencionado pela jornalista lá de Lisboa, que ela falou a nível mundial. Mas aqui no Brasil o índice de absenteísmo na escola é altíssimo. E piorou com a pandemia também. Se você for ver o que o Ariel falou, é tudo verdade, mas não é bem a verdade. Os sites não funcionam direito, alguns funcionam muito bem, mas a maioria não funciona direito. As crianças estão maltratadas em muitos deles. Alguém aqui já votou para conselheiro tutelar? Os conselhos tutelares... A maioria da população não conhece, né? Não conhece, nem sabe, né, dessas eleições. Então, os conselheiros tutelares são dominados por vereadores, são cargos políticos, por pessoas ineptas. Essa correção deve ser feita realmente. Então, o sistema, na teoria, é ótimo, mas na prática é uma porcaria. Vai ver a saúde mental, eu vou falar das crianças, não existe. Os CRAS não funcionam, os CREC não funcionam. Não só para crianças, como para os adultos também. Outro dia eu estava com a Marina Elu, deputada, e ela, uma das bandeiras dela é a primeira infância. E ela falou, se eu for reeleita, eu vou... que ela veio ver alguns projetos aqui da Fundação. E eu falei, olha, ótimo, mas eu, no seu lugar, eu pensaria um pouco na primeira infância. E eu sou, como o Ariel falou, um especialista, vamos dizer, em primeira infância. Porque demograficamente você tem que pensar no idoso. Ou seja, nós temos uma situação ainda muito, muito difícil aqui no nosso país, sobretudo aqui em São Paulo. Nós estamos caminhando para o final do programa. Eu quero o seu destaque final, Frank Valverde. Olha, João, realmente estamos no final. Só rapidamente eu convido, como foi da varíola do macaco, que as pessoas leiam no site do Observatório do Terceiro Setor uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, que fala sobre esse crescimento da varíola, chamada varíola do macaco, aqui no Brasil, só para complementar a informação que eu já tinha dito. E o meu destaque final, já, do programa de hoje, que foi debatido aqui, um debate bastante rico, né, informações bastante ricas com o José Luiz e o Ariel, não tem como não lembrar daquela frase daquele grande pensador grego, né, o Pitágoras, né? Eu fui longe, mas enfim, não há como não lembrar. Educai as crianças, que não será preciso punir os homens. Eu acho que é um pouco, né, a inspiração desse programa, ou seja, vamos cuidar das crianças que estão nas ruas, né, sofrendo as violações dos seus direitos humanos. Se cuidarmos delas, futuramente não teremos que dar tanta atenção para os adultos que estão em vulnerabilidade. Joel. Muito bem. O ECA foi citado pelos nossos dois convidados, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 32 anos no último mês. De acordo com o documento, toda criança e adolescente tem o direito à educação, proteção, saúde, lazer e alimentação. Eu tenho 1 minuto para cada um dos nossos convidados. O que de mais importante, doutor José, só gostaria de deixar registrado no nosso programa de hoje a respeito do tema que nós abordamos aqui no Perspectiva. Eu lembraria o que eu citei agora há pouco, que os nossos governantes, os nossos legisladores cumprissem a Constituição, que onde diz que, no artigo 227, que criança é prioridade absoluta.
Se nós cumpríssemos a Constituição, não estaríamos debatendo isso. Criança é a prioridade absoluta, segundo o doutor José. Ariel, 1 minuto para você fazer suas conclusões finais. Seu destaque final é? Sim, também, Joel, concordo inteiramente com o doutor José Luiz, que de fato criança e adolescente não é prioridade absoluta na prática. Então a Constituição tem sido violada, desrespeitada, o Estatuto da Criança e do Adolescente também. Nós vemos cortes de recursos, contingenciamentos, principalmente nos programas, projetos, na área da infância e da juventude. E precisamos reverter isso. As crianças e adolescentes deveriam ter proteção integral, mas que nós vemos no Brasil é que elas vivem em desproteção integral, a maioria delas, e 40% delas estão em situação de pobreza, de miséria, e 18 milhões de crianças estão passando fome hoje no Brasil. Isso só vai gerar o aumento dessa população de crianças e adolescentes em situação de rua. Então precisamos reverter esse quadro e só vai ser revertido com a prioridade absoluta de fato. Obrigado, Joel, obrigado, Franklin, obrigado, Dr. José Luiz, por compartilhar também seus conhecimentos e à disposição do Observatório do Terceiro Setor. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença do médico José Luiz Egídio Setúbal, presidente da Fundação José Egídio Setúbal. Do advogado Ariel de Castro Alves, presidente da Comissão de Adoção e Convivência Familiar de Crianças e Adolescentes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, poluição e morte. Não perca. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.